Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. 4. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. 5. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. 6. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. 7. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. 8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. 9. Disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. 10. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. 11. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. 12. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. 13. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. 14. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. 16. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. 17. Daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus chama 4 pescadores. 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores: Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. 19. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. 20. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. 21. Um pouco mais adiante Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2. 22. E, no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus ensina e cura muita gente. 23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. 24. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. 25. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Gênesis capítulo 9. Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: Tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. 2. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. 3. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. 4. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. 6. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. 7. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. 8. Deus também disse a Noé e aos seus filhos:
9. Agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com seus descendentes. 10. E com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. 11. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. 12. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. 13. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. 14. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris. 15. Então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. 16. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. 17. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Noé e os seus filhos. 18. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. 19. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. 20. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. 21. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. 22. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. 23. Então o Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E, a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. 24. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. 25. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. 26. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. 27. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. E que Canaã seja escravo de Jafé. 28. Depois do dilúvio Noé viveu mais 350 anos. 29. E morreu quando tinha 950 anos de idade. Gênesis capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. 3. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. 4. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. 5. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. 6. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. 7. Os filhos de Cuxi foram Segá, Avilá, Sabipá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. 8. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. 9. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. 10. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acadim, todas as 3 em Sinar. 11. Daquela região Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote e Ir, Calá. 12. E Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. 13. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Amon, Leabe, Naftu. 14. Patrus, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. 15. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Ete. 16. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus. 17. Os Eveus, os Arquitas, os Sineus. 18. Os Arvaditas, os Emareus e os Amateus. 19. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Laza. 20. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua.
21 Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. 22 Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud e Arã. 23 Os filhos de Arã foram Uz, Geder e Mas. 24 Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. 25 Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joctã. 26 Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gera. 27 Adonirão, Uzal, Dicla. 28 Obal, Abimael, Sabá. 29 Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. 30 Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. 31 Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. 32 São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio todas as nações da terra descenderam de Noé. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. 2 Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. 3 Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal. Vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. 4 Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. 5 Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. 6 O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. 7 Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. 8 Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. 9 A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. 10 São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. 11 Depois disso Sem viveu mais 500 anos, e foi pai de outros filhos e filhas. 12 Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. 13 Depois disso Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 14 Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. 15 Depois disso Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 16 Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. 17 Depois disso Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 18 Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. 19 Depois disso Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 20 Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. 21 Depois disso Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 22 Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. 23 Depois disso Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 24 Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. 25 Depois disso Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. 26 Que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Os descendentes de Terá. 27 São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. 28 Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. 29 Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. 30 Sarai não tinha filhos, pois era estéril.
31 Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. 32 E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos.